Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Nosso endereço está aqui, ó, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, você que é concursando, está se preparando, né, para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, né? Você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, gente, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamuitofácil.com. São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então fica um conselho. Coloque o nosso site, né, entre seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal, né? O nosso portal ele tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né, essa nossa videoaula aqui, ó, http://www.dailymotion.com/matemática muito fácil. Tem um Mzinho no final, perfeito? Tá certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF, ficou apenas o M. Matemática muito fácil. M. Tá bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1.540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente, né, colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula, espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários. Caso apareça alguma dúvida, se você tiver um exercício e puder, né, e quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, o matematicamuitofácil.com, perfeito? E também o nosso portal no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí, obrigado, boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões de desafio, vamos fazer uma questão agora envolvendo o assunto fatoração algébrica. Uma questão muito interessante, uma questão que foi aplicada pelo Colégio Naval, né, no ano de 2001. E Colégio Naval, gente, são sempre questões muito inteligentes. Normalmente são até questões de desafio, fogem até um pouco do padrão normal, né, do que a gente aprende no ensino fundamental. Mas a grande verdade é que são questões, de um modo geral, muito bonitas. E são questões bastante caprichadas, né? Essa é uma delas, tá certo? Diz assim, ó. Se A é um número natural, A elevado à quinta menos 5 elevado ao cubo, mais 4A, repetido que ficou meio confuso, né? A elevado à quinta potência menos 5 elevado a A elevado à terceira potência mais 4A. Tá certo? E ele fala que esse número é sempre divisível por... Bom, tem aí 5 itens, apenas um deles será verdadeiro. Não quer dizer que seja a resposta única, não. Existiria uma outra resposta até melhor do que essa apresentada. A gente vai ver isso agora, tá certo? Mas apenas uma delas será correta aí, tá certo? Diz assim, vamos lá? Gente, que eu estou diante de uma fatoração algébrica. Eu vou tentar fatorar isso aqui e já sou inclinado a fazer isso na medida em que eu tenho muito A nessa história, né? A. Tá bom? Vamos colocar esse A em evidência. Eu vou colocar esse A lá. A elevado a 1, tá certo? A elevado a 1. Vou dividir cada um deles por esse A, que está elevado a 1, não é isso? A elevado a quinta dividido por A elevado a 1 dá A elevado a quarto, né? O que é que eu fiz aí? Eu conservei a base A e diminuí os expoentes. 5 menos 1, 4. O mesmo farei aqui, ó. Menos 5A ao cubo dividido por A. Isso vai me dar menos 5A ao quadrado. 3 menos 1 dá 2, perfeito? E finalmente, ó, 4A dividido por A, isso vai dar 4, né? Aí eu percebo o seguinte, ó, lembrando, né, do trinômio de Stephen, peraí, gente, olha só, A elevado a quarto, isso é um quadrado perfeito, perfeito? O 4 também é um quadrado perfeito. Será que eu tenho como mexer isso aqui? Não, não vai ser bem por aí, não. Isso aqui, na verdade, será o trinômio de Stephen. Quer ver só? Eu tenho que pensar o seguinte. Dois números que multiplicados deem 4 e que somados deem 5. Aí você fala, mas tem menos 5. Sim, mas eu tenho que falar na soma sempre o quê? Com o sinal trocado. Então eu tenho que pensar em dois números que multiplicados dão 4 e que somados dão 5. E percebo que esses números seriam quem? Seriam 4 e 1.
Tá certo? E esse menos aqui, né? Esse menos não vai contar nada? Vai. Na verdade, esse menos me mostra o seguinte: não é 4 e 1, é menos 4 e menos 1. Então, o correto ficaria como? Ó, A, que multiplica quem? Ó, raiz quadrada desse termo que está a quarta, dá A ao quadrado, menos um dos termos, ó, menos um 4, que é um deles, e depois menos o 1, que é o outro. Ó, nota só o seguinte: se você multiplicar menos 4 vezes menos 1, isso dá mais 4. Se você somar menos 4 com menos 1, isso dá menos 5. Tá certo? Então, gente, então essa é a nossa respostinha por enquanto. A, que multiplica A ao quadrado menos 4, A ao quadrado menos 1. E aí eu percebo o seguinte: eu estou diante de novas fatorações. Eu tenho aqui a diferença de dois quadrados duas vezes, né? Duas situações. Olha aqui a primeira, ó. A2 menos 4. Como é que eu faço mesmo isso? Lembra, gente? Ó, eu extraio a raiz quadrada do primeiro e extraio a raiz quadrada do segundo. Perfeito? São ambos quadrados perfeitos, tanto 4 quanto 1. Por isso que eu estou descobrindo que isso aqui é o produto de uma soma por uma diferença. Tá certo? Ó, raiz quadrada de A ao quadrado dá A. Raiz quadrada de 4 dá 2. Vou fazer uma soma e vou fazer uma diferença. A mais 2 que multiplica A menos 2. Tá certo? O mesmo eu farei com A ao quadrado menos 1. A raiz de A ao quadrado, isso dá A. Raiz quadrada de 1 dá 1. Eu tenho um com a soma, A mais 1. E tenho o outro com a diferença, A menos 1. Perfeito? Nisso aqui, gente, não dá para a gente perceber muito, não. Vamos arrumar isso aí, colocando isso, né, na forma de números naturais, tá certo? Vamos colocar isso na forma de números naturais, de tal maneira que eles estejam ordenados, né? Para a gente entender melhor. Olha só, A menos 2, se A é natural, gente, o menor dele será o A menos 2. Depois será o A menos 1, depois será o A mais 1 e o A mais 2. O que eu estou diante aqui, gente? Eu estou diante de um produto de 5 números consecutivos, naturais e consecutivos. Tá certo então, gente? E a partir daí a gente vai começar a raciocinar. Ele quer saber o seguinte: esse número é necessariamente múltiplo de quem? Não é isso? Vamos ver aí, gente? Vamos analisar? Olha só. Sempre que eu tenho 5 números consecutivos, gente, eu posso garantir a vocês uma coisa. Né? Temos, numa sucessão de 5 números naturais, eu tenho o seguinte: eu tenho a certeza que eu tenho aqui 2 números pares. Com certeza eu tenho 2 números pares. Os números pares não acontecem de 2 em 2? Perfeito. Então eu garanto, eu posso ter até 3 números pares. Né? Se esse for par, olha só, esse será par e esse também será par. Mas o que eu posso garantir, eu tenho a certeza que pelo menos esse é par e esse vai ser par. Deixa eu dar um exemplo com um número que fica mais fácil da gente entender. Peguei 5 números em sequência naturais, não é isso? Olha só, 13, está vendo aqui, ó, o 14 é par, o 15 não, o 16 é par. Eu poderia ter uma situação melhor ainda a nível de pares, é se eu começasse com o número par. Aí eu teria um número par aqui, um número par aqui, o 26, e um número par aqui, o 28. Tá certo então, gente? Perfeito? Vamos lá então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Olha só. Então eu tenho certeza que eu tenho, no mínimo, 2 números pares. Então eu já estou garantindo que eu tenho 2 fatores 2. Perfeito? Eu tenho, no mínimo, um múltiplo de 3. Gente, se eu tenho 5 números, é claro que se os múltiplos de 3 acontecem de 3 em 3, nessa sucessão eu garanto que eu tenho, no mínimo, um múltiplo de 3. Quer ver? Olha só o exemplo que eu dei. 13, 14, olha o 15. 15 é um múltiplo de 3. E tenho também a seguinte certeza. A cada 5 números, eu garanto que um deles é múltiplo de 5. Não tem jeito. A cada 5 números, um deles é múltiplo de 5. Olha ele aqui, ó. Olha o 15, múltiplo de 5. Olha aqui num outro exemplo que eu dei, olha aqui o 25. Eu garanto que em 5 números eu tenho certamente, tá certo? Um múltiplo de 5. Perfeito? Da mesma maneira que eu digo o seguinte: se eu tiver 7 números consecutivos, um deles é múltiplo de 7. Se eu tiver 6 múltiplos consecutivos, um deles é múltiplo de 6. Perfeito, gente? E essa coisa vai rolando. E aí ele quer saber o seguinte: qual é a certeza que eu vou ter? Bom, eu tenho um múltiplo de 2, eu tenho 2 duas vezes, não é isso? Eu tenho 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Olha quanto dá esse produto: 60. Eu garanto que esse número é um múltiplo de 60. Você poderia me questionar o seguinte: mas peraí, você falou que o A é natural, né? Se o A é natural, pode acontecer desse A ser igual a zero. E aí eu vou ter números negativos. Sim, você terá números negativos e esse produto sempre vai me levar a zero. Por quê? Né? Se eu tenho A igual a zero, por exemplo, olha só, esse A é zero. Então esse produto dá zero e zero é múltiplo de qualquer número. Aí serviria qualquer um deles. É sempre
divisível por, tá certo, gente? Então eu tenho que ver aí o sempre divisível, pegar a amplitude da nossa pergunta e não ficar particularizando. Esse negócio de matemática, gente, particularizar, a particularidade é um detalhezinho apenas, né? Não vale para o geral, é por isso que eu falo, é sempre. Tá certo? Então eu garanto que esse número é sempre múltiplo de 60. Tá certo? A resposta certa seria a letra D. Só que eu falei ainda há pouco, né, que essa não seria a resposta melhor, não. Mas vamos analisar os itens, né, para a gente não ter dúvida alguma. Será que esse número é múltiplo de 41? Não, né, gente? Esse só seria múltiplo de 41 se o 41 estivesse presente nessa sucessão. Perfeito? E eu não posso garantir isso. Então a letra A está descartada. Será que é múltiplo de 48? Olha só, um número para que seja múltiplo de 48, ele precisa ter o quê? Né? Ele precisa ser 16 vezes 3. Olha, de 3 eu garanto, mas eu não garanto que aqui eu tenha 4 fatores 2. Não garanto. 48 não será, eu não posso garantir isso. Pode acontecer, mas eu não posso garantir isso. 50. Para que ele seja de 50, gente, é necessário que ele seja múltiplo de 5 duas vezes, ou seja, 25 vezes 2. De 2 eu garanto que ele é, mas eu não tenho condição de afirmar, e na verdade não tem mesmo, né? 2 fatores 5. E só teremos 2 fatores 5 se eu tiver uma sucessão de 10 números. Eu terei um 5 e depois um outro 5. Tá certo? Então, de 50 eu garanto que não será. O de 60 acabei de mostrar que também seria. E o de 72. Para que seja por 72, era necessário o quê? Era necessário que ele tivesse 8 vezes 9. Tivesse 3 fatores 2 e tivesse 2 fatores 3. Eu garanto que 2 fatores 3 ele nunca vai ser, mas eu garanto então que a minha resposta certa é letra D, 60, dentre os itens apresentados. Tá certo? Mas deixa eu colocar aqui para você um detalhe interessante. Olha só. Eu tenho aqui o 14, né? Ele é múltiplo de 2, 2 vezes 7. Quando eu parto para o próximo múltiplo de 2, ele não será apenas de 2, ele será agora de 4. Né? Perfeito, gente? Porque eu tenho certeza o quê? Se eu tenho 5 números, né? Eu tenho certeza que um deles é múltiplo de 4. Então, na verdade, gente, eu terei aqui, né, quando eu faço a multiplicação, eu terei um fator 2 do múltiplo de 2 e terei mais 2 fatores 2 pelo múltiplo de 4. Então, eu garanto que esse número aqui, que esse número, né, será múltiplo de 8. Então, na verdade, eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, eu garantiria que esse número é múltiplo de 120. Mas como 120 não aparece nas respostas, eu vou considerar entre os itens apresentados, 60 é a minha resposta correta numa belíssima questão apresentada pelo Colégio Naval. Gente, é isso aí, mais uma questão desafio. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula, quem sabe, com um novo desafio. Gente, obrigado, até lá. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Aqui no alto, olha aqui, ó, aparece o endereço do nosso site, tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, né, especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né, para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1.540 videoaulas no Dailymotion. Perfeito? Nosso endereço está aqui embaixo, olha aqui, marcadinho aqui nesse fundo marrom, tá certo? Ó, www.dailymotion.com matemática muito fácil M. Tem um Mzinho lá no final. M, claro, de matemática, tá bom? Fica o convite, gente. Ambos são gratuitos. Tanto o nosso site, o matematicamuitofácil.com, quanto o nosso portal, né? Quanto nossas videoaulas, nosso canal, no portal Dailymotion. Gente, é isso aí. Obrigado. Continuem conosco. Prestigiem nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá.